Oi pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando na vinheta cósmica. Então, ao final do primeiro tutorial, a gente chegou nesse ponto aqui, onde nós duplicamos o primeiro flare. Então, agora a gente tem que reposicionar aqui o layer em que a gente duplicou. Vamos colocar a agulha aqui no começo. Eu vou colocar o ponto de ancoragem dele aqui para o outro lado, a gente vê o original neste ponto, de forma que os dois venham e se encontrem aqui no meio. Então nós vamos duplicar mais uma vez e vamos pressionar U para abrir os keyframes e eu vou matar os keyframes aqui relativo à posição do flare, porque este lens flare aqui ele vai ficar somente ali naquela posição e a animação de iluminação dele vai ser um pouco maior. Vou selecionar ele aqui. O flare brightness dele vai estar mais forte. Colocar aqui na casa de 90%. Então a gente tem isso aí no final das contas. O trabalho dentro dessa composição, cena 1, está pronto. Podemos retornar para a cena principal e vamos começar agora a organizar isso aqui. Antes disso, tem mais uma composição para a gente fazer. Eu vou aqui em Composition, New Composition, vou pegar o mesmo preset, a mesma duração e dar OK. Eu vou importar aqui para o painel de projetos o gráfico que eu disponibilizei para vocês baixarem aí. Vamos em File, Import File, é o espirográfico.png. Então eu vou trazer o gráfico aqui para o timeline. É um gráfico um pouco maior. Então vamos pressionar S para abrir a escala. Aqui a gente vai fazer o seguinte: selecionar o layer, vamos aqui em Effect, Generate, Fill e alteramos a cor aqui de vermelho para o branco para ele aparecer. E em seguida vamos criar uma máscara arredondada aqui. Peraí que eu fiz a máscara errada. Pegando apenas o círculo. Aqui está OK. E em seguida eu vou criar um novo layer, novo sólido, de cor preta, porque aqui a gente vai pôr mais um lens flare. Vou chamar de flare. Eu vou em efeito, Generate, Lens Flare. Vamos mudar o modo de transferência aqui para Screen. E nós vamos fazer uma animação de rotação desse flare aqui, contornando essa forma, ok? Para isso nós vamos utilizar um objeto nulo. Eu vou colocar esse nulo aqui. Então eu vou pressionar P para abrir os parâmetros de posição do nulo. Vou marcar um keyframe no início do timeline. Levo minha agulha até a marca de 2,5 segundos e eu vou reposicionar o meu flare aqui no final. Então isso por enquanto nos dá essa animação aqui. E para a gente transformar isso aqui numa coisa elíptica, nós vamos aqui exatamente aqui no meio do caminho e colocamos o flare aqui
na metade da circunferência e a gente, com o auxílio aqui das âncoras, corrige a curvatura é só ter um pouquinho de paciência que a gente faz ela certinho. Então a gente tem essa animação aí. E agora eu vou selecionar o layer do flare, tá certo? Vou ganhar espaço aqui. Vou pressionar Alt e dar um clique no Flare Center. E vou puxar aqui para a posição do nulo. Eu clico fora para aceitar. Então, nesse ponto, a gente consegue essa animação aqui do flare fazendo aí a órbita na forma. Fica bem interessante. E para trabalhar em cima da questão da cor, nós vamos selecionar o layer do Lens Flare. Com o layer selecionado, eu vou em Efeito, Color Correction, CC Toner, e vou alterar o mid-tone dele para um laranja, me dando esse visual aqui nessa composição. Então essa composição também está pronta, podemos fechá-la, podemos fechar a cena 1 e retornar à principal. Agora nós vamos começar a gerenciar isso aqui. Vamos fazer o primeiro texto. Eu vou então clicar na ferramenta de texto aqui, vou usar a fonte Myriad Pro, cor branca, vou clicar mais ou menos aqui no centro e vou escrever VFX Produções, por exemplo. Seleciono tudo. Então eu vou pré-compor esse layer, movendo todos os atributos para a nova composição. E nós vamos trabalhar agora com a animação do shatter que vai fazer a explosão desse texto. Quando a gente tiver isso, nós vamos sincronizar tudo, essa composição do texto com as outras duas pré-composições que a gente já fez. Então, nesse layer aqui, nós vamos colocar o efeito shatter, que fica aqui em Simulation. Primeira coisa, vou trabalhar com Rendered. Então isso já faz a explosão do texto. Primeira coisa a fazer é tirar a gravidade, que fica dentro dos parâmetros da física. Vou colocar aqui em 0, de forma que ele agora não cai mais. Vou colocar a forma de tijolo, trocando para vidro, e vou aumentar as repetições de 10 para 20, quebrando em mais partes. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui. Agora, como que a gente controla a sincronia da explosão? Eu vou colocar a explosão para acontecer mais ou menos aqui na marca de 5 segundos. Então, basta a gente vir aqui na força 1 e zerar o raio da explosão, tá certo? Então você marca um keyframe aqui no parâmetro raio, coloca um pouquinho para frente e aumenta aqui para 0,5. Então só nesse ponto que a animação de explosão vai ocorrer. Você repara que ele tem extrusão. A gente pode dar mais extrusão para ele se quiser. Como você pode ver,
E além disso, nós vamos colocar outros efeitos aqui. A gente pode colocar um fade de transparência, então eu vou pressionar T. E aqui em 1 segundo, eu vou marcar um keyframe para opacidade. E vou zerar aqui no início, dando isso. E além disso, eu vou colocar também um efeito de blur. Então eu vou aqui em Efeito, Blur and Sharpen, Fast Blur. Eu vou colocar minha agulha aqui na marca de 2 segundos. E vou marcar um keyframe para Blurriness em 0. Retorno a agulha para o início do timeline. E vou colocar o Blurriness em 20. Então isso vai dar um embaçamento que vai entrando em foco até 2 segundos. Além disso, nós vamos fazer um zoom de aproximação aqui. Eu vou usar a câmera do próprio shutter. Tem aqui o Camera Position. Então eu vou colocar minha agulha aqui em 5 segundos. E vou marcar um keyframe para Z Position. Levo a agulha para o começo. E vou aumentar isso aqui. Então a gente vê ele chegando lá do fundo. E aqui ele explode. Tá certo? Então é nesse ponto aqui que a gente vai trazer os demais layers para fazer as sincronizações. Vamos ver o que dá para a gente fazer aí. A gente está com pouco tempo. Mas vamos então retornar ao painel de projetos. Eu vou trazer a composição cena 1. E vou colocar aqui abaixo. Eu vou aplicar um efeito de coloração nessa composição. Eu vou tentar aqui o CC Toner, vou em Color Correction, CC Toner. E a gente altera aqui a cor para um laranja. Pressionar F4. Vamos ver aqui o que tem. Os flares aqui estão com o modo errado. Vou colocar tudo em screen. Overlay. Vou colocar os 3 em overlay para que possa dar transparência aqui na principal. Ainda assim não deu. Na verdade a gente precisa certificar de que estamos todos em screen aqui nessa composição, e na cena principal também é necessário colocar aqui em screen. Assim a gente consegue a transparência, conseguindo o efeito dessa forma que você está vendo aí. E nesse ponto nós vamos trazer aqui essa composição. Que também vamos colocar em modo screen. Fazer a sincronia aqui. Nosso tempo esgotou. No próximo segmento a gente continua e termina de gerenciar tudo isso aqui. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX Produções.